Sejam bem-vindos. Eu quero ver quem é que está aqui nesse momento. Eu sei que algumas pessoas entraram, acabaram saindo, não sei se caiu, o que que foi. Quem é que está aqui? Tá a Cláudia, seja bem-vinda, Cláudia, a Neuza, a Vera, sejam bem-vindas, viu? Espero que essa mentoria, ela traga insights importantes para vocês. Como eu falei, os microfones eles vão ficar desativados para que não tenha nenhuma interferência, a gente consiga caminhar tranquilamente pela nossa mentoria. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que eu estiver falando aqui que fizer sentido para vocês, comentem, comentem no chat aí para gente trocar ideia. O André chegou por aqui, Adriana, sejam bem-vindos, pessoal. Vamos começar a nossa mentoria, então. E vamos começar a nossa mentoria falando de um assunto que é muito importante, tá? Quero mais uma vez dar uma boa noite para vocês, as boas-vindas. Acredito que todos aqui me conheçam, caso alguém ainda não me conhecer. O meu nome é Silvio, tá? Silvio Silveira, eu sou terapeuta, sou mentor, sou trainer em PNL, hipnose, coach. Tenho formações na área da PNL, da hipnose, do coach, constelação familiar, TCC, entre outras especializações. Os microfones estão fechados, qualquer dúvida vocês podem escrever no chat aí, podem opinar, podem fazer perguntas, o diálogo está aberto, depois no final eu posso estar abrindo os microfones aqui também, para vocês poderem participar. E a participação de vocês ela é importante, tá? Quanto mais vocês participar, acredito que a nossa mentoria vai ficar mais atrativa ainda, que a gente vai tirando dúvidas, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais profundos e silenciosamente impactantes da experiência humana, que é a ausência parental. Mas antes de seguirmos, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Vocês que estão aí, você já sentiu um vazio inexplicável, mesmo tendo uma vida aparentemente estável? Outra pergunta: você já percebeu que por mais que você conquiste coisas, ainda sente que algo está faltando? E mais uma pergunta: você já notou padrões repetitivos em seus relacionamentos, como quando eu falo em relacionamento, é relacionamento independente de ser relacionamento de casal, como de amizades, como relacionamentos no trabalho, etc. Tá? Então, você já notou padrões repetitivos em seus relacionamentos? Como medo de abandono, necessidade excessiva de aprovação ou dificuldade em confiar nas pessoas? Se alguma dessas perguntas ela ressoou com você, então essa mentoria ela pode trazer respostas. E mais do que isso, um caminho para transformação, um caminho para mudança. Conforme eu for falando aqui, o que for fazendo sentido, vão comentando aí, vão comentando no chat, para mim ver se está fazendo sentido para vocês. Então hoje nós vamos falar sobre ausência parental, pais ausentes. Mas não apenas no sentido de pais que abandonaram fisicamente seus filhos. Nós vamos ir além hoje. Vamos falar sobre aquela ausência que não se vê, mas se sente. A ausência que acontece dentro de casa, onde os pais estão presentes fisicamente, mas emocionalmente inacessíveis. Vamos falar sobre a invalidação emocional, sobre o silêncio que grita, sobre a falta de acolhimento e sobre a criança que aprendeu a se virar sozinha porque não tinha quem guiasse ela emocionalmente. E por que que isso é tão importante? Porque a forma como fomos amados ou deixamos de ser molda diretamente quem nos tornamos. Se você não percebeu
o olhar atento, o toque de afeto, a validação das suas emoções e a presença emocional dos seus pais, isso pode ter deixado marcas invisíveis, mas profundas, como dificuldade de confiar e se entregar em relacionamentos, autossabotagem quando está prestes a seguir algo importante ou conseguir algo importante, medo irracional de ser rejeitado ou abandonado, sensação de nunca ser suficiente, mesmo se esforçando ao máximo, busca incessante por aprovação das outras pessoas, reconhecimento, validação externa, dificuldade de estabelecer limites, medo de dizer não e necessidade de agradar a todos. Esses padrões, eles não surgem do nada. Eles são ecos lá da nossa infância, reflexos do ambiente emocional em que nós crescemos. E o que é mais impactante, se não trouxermos consciência para isso, seguimos o quê? Repetindo essas dores no nosso presente. É por isso que essa mentoria não é apenas para quem teve pais fisicamente ausentes. Ela é para qualquer pessoa que sente que não recebeu amor, cuidado e a validação emocional que ela precisava. É para quem carrega feridas lá do passado, que ainda ecoam no presente, no agora. É para quem já recebeu, para quem já percebeu que há padrões emocionais e comportamentais limitantes que limitam, né, e que se repetem na vida dessa pessoa. E que esses padrões eles precisam ser quebrados. E o mais importante do que entender os impactos. Hoje nós vamos entender como interromper esse ciclo e ressignificar essa história. Se você sente que carrega algo que não consegue explicar, se sente que algo precisa mudar, mas não sabe por onde começar, então essa mentoria é para você. Hoje você vai entender os buracos emocionais deixados na infância, como eles influenciam a sua vida e principalmente como preencher esses espaços de forma consciente e de forma libertadora e transformadora. Então eu convido vocês a respirar fundo e preparar para essa jornada intensa que vai ser essa nossa mentoria. Eu tenho certeza que muitos insights daqui podem mudar a vida de vocês e a vida como vocês interpretaram algumas coisas. Mesmo que essas coisas estão a nível inconsciente, vocês não sabem por que estão repetindo esses padrões. Muitas pessoas elas crescem acreditando que tiveram uma infância normal, porque tinham teto, tinham comida e tinham educação. Afinal, seus pais estavam lá, certo? Eles trabalhavam, colocavam comida na mesa, levavam à escola, davam roupas, talvez até alguns presentes de aniversário ou em outras situações. Mas ter pais presentes fisicamente não significa que eles estavam presentes emocionalmente. E essa é uma das maiores confusões que carregamos para a nossa vida adulta. Quantas vezes nós ouvimos alguém dizer: meus pais sempre me deram tudo, eu não posso reclamar. Às vezes a gente mesmo fala, com certeza em algum momento vocês também falaram isso, ou alguns de vocês. Eu não tenho do que me queixar, nunca me faltou nada. Mas ao mesmo tempo, essa mesma pessoa que fala isso, ela sente um vazio inexplicável. Uma dificuldade em lidar com as suas próprias emoções.
inseguranças nos relacionamentos e uma constante sensação de não ser suficiente. Se o que eu estiver falando estiver fazendo sentido, vocês estiverem se enxergando em alguma dessas situações, comentem aí. Aqui a gente está num ambiente seguro, um ambiente onde a gente pode conversar, onde a gente pode debater esse tipo de assunto. Então, a pergunta que precisamos nos fazer não é apenas: meus pais estavam presentes, mas sim, meus pais estavam emocionalmente disponíveis? Eu me sentia visto, eu me sentia validado, eu era ouvido, eu podia ser quem eu era, sem medo de ser julgado, ignorado ou punido? Se a resposta for não, é possível que tenha existido algum nível de ausência parental. Nós vamos falar agora dos 3 tipos de ausência parental. Primeiro, ausência parental que a ausência parental não se resume, como eu falei, a um pai ou uma mãe que simplesmente foi embora e nunca mais voltou, para deixar bem claro isso. Ela pode ser manifestada de várias formas e algumas são tão sutis que nós só percebemos lá na vida adulta. E eu vou trazer para vocês 3 principais tipos de ausência parental. Primeiro, ausência física. Esse é o tipo mais visível de ausência parental. O pai ou a mãe simplesmente não está presente fisicamente na vida da criança. Pode acontecer por diversos motivos. Pais que abandonaram a família. Quando eu falo pais, é pai ou mãe, tá? Pais separados, que não fazem questão de manter contato. Pais que trabalham excessivamente e mal veem os filhos. Pais que moram na mesma casa, mas são completamente ausentes da vida dos filhos. Para uma criança, a ausência física, ela gera uma sensação de rejeição profunda. Para a criança. Hoje, a gente olha para algumas situações que aconteceram na nossa vida e a gente entende, mas a criança não, tá? Mesmo quando a razão da ausência externa, como uma separação ou um trabalho exigente, aonde o pai tem que trabalhar, o pai ou a mãe tem que trabalhar muito, a criança ela não entende dessa forma. Ela não pensa: ah, meu pai não está aqui porque ele trabalha muito para pagar as contas. Ela pensa: meu pai não está aqui porque eu não sou importante o suficiente. Ó, tudo que eu estou falando não é uma regra, tá? Mas a maior parte das crianças tem essa visão. Essa é a interpretação, essa interpretação ela se transforma em crenças inconscientes que acompanham depois por toda a vida. Na vida adulta, isso pode se manifestar como medo de abandono em relacionamentos. E aí, quando tem isso, muitas vezes o medo de relacionamentos, medo do abandono nos relacionamentos, isso pode levar a relacionamentos abusivos. Porque como a pessoa tem medo do abandono, ela acaba aceitando muitas coisas e permanecendo no relacionamento. Uma das situações onde eu mais atendo pessoas são relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos e relacionamentos narcisistas. E muitas pessoas vivem nesse tipo de relacionamento por quê? Pelo medo de ser abandonado por situações que aconteceu lá na infância ainda. Como eu falei, medo do abandono em relacionamentos, sentimento constante de rejeição, por mais que não seja rejeitado, qualquer situação que é feita, ela entende como uma rejeição. Dificuldade em confiar nas pessoas e necessidade extrema de aprovação.
Se eu fizer uma coisa, aquilo ali tem que ser validado. Todo mundo tem que aplaudir, senão está faltando alguma coisa. A pessoa precisa essa necessidade, ela tem uma necessidade de aprovação. Segundo, ausência emocional. Ó, ninguém comentou nada aqui, eu não sei se está fazendo sentido para vocês, pessoal. Ausência emocional. A ausência emocional é mais comum do que nós imaginamos. É quando os pais estão ali, mas não estão realmente presentes. Eles fornecem comida, casa, educação, mas não fornecem acolhimento, conexão e segurança emocional. São pais que nunca olham nos olhos dos filhos, que não perguntam como você está se sentindo, de forma genuína, que não demonstram carinho físico, como um abraço, um beijo, um eu te amo, que não validam os sentimentos dos filhos. Um exemplo clássico, uma criança que chega da escola triste porque brigou com um amigo, por exemplo. A criança chegou da escola triste porque brigou com um amigo. Ela procura os pais e diz: mãe ou pai, hoje o Joãozinho lá brigou comigo e não quer mais ser meu amigo. E a resposta que recebe é: isso é besteira. Amanhã vocês vão estar brincando de novo. Amanhã vocês vão estar brincando novamente. Isso é comum, porque a gente sabe que muitas vezes realmente vai acontecer isso. Amanhã está brincando novamente. Mas o que que a criança aprende com isso? Que seus sentimentos não são importantes, que não vale a pena falar sobre o que ela sente. E o que ela sente não tem valor. E quais são lá os impactos na vida adulta? Dificuldade em expressar as emoções, ó, e aí entra ciclos que se repetem, tá? Porque a nossa vida, são ciclos, são padrões que a gente vai carregando ao longo da vida. Eu não tive amor, eu não tive. Por exemplo, meus pais não expressavam as emoções comigo, daqui a pouco, não é uma regra, tá? Mas daqui a pouco, se eu não tomar consciência de algumas coisas, eu vou estar repetindo isso com meus filhos, talvez os meus filhos com os filhos deles, e muitas vezes ciclos vão se repetindo. Então, na vida adulta, os impactos: dificuldade em expressar as emoções, medo de ser vulnerável. A pessoa ela acaba criando uma casca. Para quê? Para se proteger. Dificuldade de criar conexões profundas nos relacionamentos. Sensação de solidão, mesmo que esteja cercado de pessoas. A ausência emocional ela é silenciosa, mas os estragos que ela faz são profundos. E muitas vezes, até a gente comete isso com nossos filhos. Só que quando a gente consegue entender isso e mudar isso, faz toda uma diferença lá na vida adulta deles. Deixa eu ver o que vocês comentaram no chat aqui para a gente começar. A Cida falou: está assim, estou caminhando e ouvindo. A Neuza, não, aqui abaixo, eu li novamente. A Neuza. Cida está fazendo tanto sentido que estamos atentos a cada palavra sua. Esse é um erro que cometemos. A Cláudia, tudo faz sentido. Mas os meus nunca confiaram em mim. É, exatamente. E aí depois acontecem essas situações na vida adulta, né? E qual é o terceiro? O terceiro é o quê? Invalidação emocional. Esse é o tipo de ausência parental mais doloroso. Porque além de não oferecer acolhimento emocional, ele ainda anula os sentimentos da criança. É quando a criança demonstra as suas emoções,
ao invés de ser acolhida, ela é ridicularizada, ignorada ou até punida. Frases comuns de invalidação emocional. Você está chorando por besteira. Você tem tudo e ainda reclama. Engole o choro. Você precisa ser forte. Você não pode demonstrar fraqueza. Para de drama. Criança não tem motivo para ficar triste. E o que acontece quando uma criança tem seus sentimentos constantemente invalidados? Ela aprende a reprimir as suas emoções. E aí o que acontece? Por que muitas pessoas acabam sofrendo de ansiedade, depressão, entre outras situações? Porque elas acreditam que elas têm que ser fortes, que elas são uma rocha, que elas nunca podem ter nada. E elas acabam reprimindo as emoções, não colocando para fora. Muitas vezes, daqui a pouco, estão depressivas, estão ansiosas, ou não conseguem demonstrar sentimentos pelas pessoas próximas a elas, justamente porque elas não conseguem simplesmente colocar o que elas sentem para fora. Dizer um eu te amo, dar um abraço, fazer um carinho. Ela começa a acreditar que sentir tristeza, medo, raiva ou frustração é errado. E qual é o resultado disso? Na vida adulta, essa pessoa ela pode ter dificuldade em reconhecer e nomear as suas emoções. Sentir culpa muitas vezes por estar triste ou frustrado. Como eu falei antes, ela cria uma casca, ela cria uma armadura para se proteger. E ela acaba se tornando emocionalmente distante. Ter explosões emocionais porque ela nunca aprendeu a lidar com as suas emoções de forma saudável. Por quê? Porque lá quando criança, não teve essa validação, esse entendimento através dos seus pais. E muitas vezes não é porque os pais, ó, aqui não estou colocando culpa em ninguém, tá? Eu sou pai também. Mas muitas vezes a criação que a gente teve dos nossos pais, a gente vai passando aquilo que a gente teve. A gente só vai seguindo um ciclo. Algumas pessoas vão mudando ao longo disso, vão mudando, mas muitas pessoas mantêm o ciclo. Ó, a Vera falou aqui, ó, essa terceira situação faz muito sentido. Faz muito, Vera, faz muito. Agora eu quero que vocês aí, cada um de vocês, olhe para a infância de vocês e faça algumas perguntas. Você se sentia realmente visto pelos seus pais? Vocês que estão aí acompanhando aí comigo, você se sentia realmente visto pelos seus pais? Agora, outra pergunta. Eu quero que vocês olhem lá para a infância de vocês e façam essa seguinte pergunta. Você podia expressar o que você sentia sem medo de ser julgado ou rejeitado? Você tinha essa abertura com os pais de vocês? Sem medo do julgamento? E outra, você teve um espaço seguro para ser quem você era? Ou você tinha que, em alguns momentos, fingir ser uma pessoa que você não era? Ser mais forte, ser mais corajoso, ser mais estudioso, ser quem você não era. Pense nisso. Se a resposta for não, isso já é um sinal de que houve algum nível de ausência parental na sua história. E entender isso não é sobre culpar os nossos pais,
mas sobre trazer a consciência para o impacto que isso teve na nossa vida. Porque só quando tomamos consciência nós conseguimos transformar. É aqui que está uma diferença muito grande. E que eu trabalho muito com os meus clientes, num processo de terapia, que é o quê? Ter consciência e clareza sobre o problema, sobre as dificuldades, sobre os desafios que a pessoa está enfrentando. Então, ter consciência de tudo o que aconteceu e procurar entender, ter clareza por que aquilo aconteceu. É fundamental para a gente conseguir transformar, conseguir a mudança. E esse é o próximo passo da nossa jornada. Agora nós vamos para um embasamento mais profundo. A neurociência, ela já provou que os primeiros anos de vida, elas moldam a nossa estrutura cerebral. Ou seja, a forma como fomos tratados na infância, literalmente, ela acabou esculpindo o nosso cérebro. E o que isso significa na prática? Significa que os padrões emocionais que nós temos hoje, medo de errar, insegurança, ansiedade, dificuldade, eh, dificuldade em lidar e confiar nos outros, isso não surgiu do nada. Eles são resultados direto do ambiente em que crescemos e da forma como fomos ensinados. Ou não, a lidar com as nossas emoções. Dentro do nosso cérebro, temos um conjunto de estruturas chamado sistema límbico, que é responsável por regular nossas emoções e as nossas reações ao ambiente, aonde nós estamos. E dentro dele, existe uma pequena estrutura chamada amígdala, que apesar do nome não tem nada a ver com a garganta, tá? Não tem nada a ver com a garganta. É uma estrutura que tem no nosso cérebro. A amígdala cerebral, a nossa amígdala cerebral, ela é a nossa central de resposta ao medo e ao estresse. Quando nós nos sentimos seguros e acolhidos lá na infância, a nossa amígdala ela aprende a regular as emoções e a diferenciar situações seguras de situações ameaçadoras. Mas quando nós crescemos em um ambiente de insegurança emocional, de críticas constantes ou ausência de validação, a nossa amígdala, ela fica hiperativa. E o que isso causa? Uma sensação constante de alerta, como se sempre algo ruim estivesse prestes para acontecer. Dificuldade em confiar nos outros e relaxar. Reações exageradas em pequenas críticas ou conflitos. Por exemplo, a pessoa se torna uma pessoa que não consegue ter um feedback, uma crítica construtiva, porque ela sempre acha que é alguém querendo atacar ela. Ansiedade constante, mesmo quando as coisas estão indo bem. E aí, como que a pessoa vai entender isso? Está tudo bem, por que eu tenho essa ansiedade constante? É o nosso sistema de alerta, a nossa amígdala, que está o tempo todo hiperativa, dizendo que tem que tomar cuidado. Ou seja, não é frescura, não é drama,
É o seu cérebro programado para quê? Para sobreviver a um ambiente emocionalmente inseguro. Um exemplo prático que eu vou trazer para vocês. Imagine duas crianças na escola. Elas estão na mesma sala de aula, enfrentam a mesma situação. Elas erram uma questão na prova. Em uma prova, a criança 1, ela cresceu com os pais que validavam as emoções dela. Quando ela errava, ouvia frases como: está tudo bem, meu filho, você pode tentar de novo. A criança 2 cresceu com pais críticos ou ausentes. Quando ela errava, ouvia frases como: você só faz besteira, nunca acerta nada. Agora, como cada um vai reagir ao erro lá na vida adulta? A primeira criança que foi acolhida e incentivada, ela desenvolveu um cérebro que associa o quê? Erros ao aprendizado. Ela cresce com autoconfiança, aprende com os erros e segue em frente, se desafia, porque sabe que errar faz parte do processo. Eu costumo dizer que na nossa vida a gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. E ela aprende isso. Ela aprende com os erros. Já a segunda criança, que foi constantemente criticada, ela desenvolveu um cérebro que associa erros à humilhação, à rejeição. Ela cresce com medo profundo de errar, se sabota, evita desafios. Muitas vezes, até no trabalho, em alguma situação onde ela pode se desenvolver, pode crescer, ela evita desafios. Por quê? Com medo do julgamento. Ela acaba se paralisando diante de situações novas. Agora eu quero que vocês pensem comigo. Quantas vezes na sua vida você já sentiu que não era bom bastante? Quantas vezes o medo de falhar fez você desistir antes mesmo de tentar alguma coisa? Isso não nasceu com você. Isso foi condicionado na sua mente. Mas aqui está uma boa notícia. Agora que vocês têm essa consciência, vocês podem mudar isso. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Deixa eu ver o que a Cláudia comentou. Muitas vezes. Então, a programação neurolinguística, a PNL, ela nos ensina um conceito poderoso. Tudo o que tudo que vivemos se transforma em um modelo interno, um mapa que orienta nossos pensamentos, nossas emoções, comportamentos e, consequentemente, os nossos resultados na vida. Esse mapa não é algo concreto, mas é uma interpretação única da realidade que nós criamos a partir das experiências que vivemos, especialmente lá na infância. E a ausência parental está diretamente ligada à forma como nós construímos o nosso modelo interno. Vamos entender como esse processo funciona, de uma forma mais simples e mais profunda. Como que funciona o modelo interno? Imagine que você vivencia lá na infância o que você vivencia
na infância serve como as primeiras informações, como quais o seu cérebro vai construir um modelo de como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo. Quando quando faltam os pais, ou quando eles são ausentes emocionalmente, as experiências da criança, elas formam crenças e padrões que vão afetar lá no futuro. Eu vou dividir isso em 4 etapas aqui para explicar melhor para vocês. Pensamentos. Quando a gente pensa, nossos pensamentos, tá? Tudo começa com crenças. A ausência dos pais, especialmente quando emocional, gera crenças limitantes. Exemplos de crenças comuns. Eu não sou importante, eu não mereço amor, eu preciso me esforçar para ser aceito. Ó, eu não sou importante, eu não mereço amor, eu preciso me esforçar para ser aceito. Isso é um exemplo comum de pensamentos que vêm. Esses pensamentos geram sentimentos. E quais são os sentimentos? Essas crenças, elas geram emoções profundas, que são sentimentos, emoções, como insegurança, porque a criança ela sente que ela não é boa o suficiente, então ela é insegura. Medo de rejeição, porque ela acredita não merecer ser amada. Tristeza e algumas situações depressão, por sentir que a sua dor emocional não foi reconhecida. Baixa autoestima, porque ela acredita que sempre precisa ser mais para ser bem aceita, ou para ser mais aceita. E aí, vem os comportamentos. Ó, pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos. Para lidar com essas emoções e crenças, a pessoa ela começa a agir de uma forma que ela busca a proteger o seu coração. Vem como? Fechamento emocional. Ela evita se conectar com os outros muitas vezes. Hiperindependência, achando que precisa fazer tudo sozinha, porque ninguém mais vai cuidar dela. Ansiedade e perfeccionismo, buscando aprovação constante e tentando ser boa o suficiente para não ser rejeitada. Busca por validação externa, pois ela sente que a sua autoestima depende da aceitação dos outros. Está fazendo sentido? Vocês estão entendendo? Se não tiver, comentem aí, perguntem, tirem dúvidas. E aí, tudo isso vai implicar lá nos resultados. Esses comportamentos impactam diretamente os resultados que a pessoa vai alcançar na vida. Relacionamentos. Pode ser difícil estabelecer um vínculo profundo, já que a pessoa ela pode se sentir desconfiada ou com medo de se entregar totalmente ao relacionamento. Na vida profissional, a busca incessante pela perfeição pode gerar altos níveis de estresse, esgotamento e dificuldade de delegar tarefas. Ó, e agora eu vou falar uma situação para vocês. Eu trabalhei numa empresa, como eu trabalhei com várias pessoas, e tinha algumas pessoas que elas tinham dificuldade em delegar tarefas. Por quê? Porque elas achavam que somente elas poderiam fazer daquela forma. E isso acabava o quê? Sobrecarregando elas. Elas não davam conta de tanta tarefa, por quê? Porque elas tinham medo de delegar. Porque elas queriam a perfeição.
E se a pessoa não fizer perfeitamente que nem elas preferem fazer. Outra situação, saúde emocional e física. O estresse constante e a insegurança constante, segurança emocional, pode afetar a saúde física também, gerando problemas como insônia, doenças autoimunes, outras condições relacionadas ao estresse e muitas doenças que as pessoas, eu não sei se vocês acreditam, tá? Mas não sou eu que estou falando, é a ciência. Muitas das doenças vêm por quê? Por situações que aconteceram na nossa vida. Pelo nosso emocional, a nossa mente, ela tem a capacidade de nos curar, de transformar a nossa vida, mas também tem a capacidade de nos adoecer. Deixa eu ver o que comentaram aqui. Ó, a Neuza falou, os meus filhos sempre falam dos problemas deles até hoje. Maravilha, isso é importante. Deixa eu ver aqui. Cida, está fazendo muito sentido. Cláudia, estou entendendo sim, estou abrindo meus olhos para melhorar tudo. Maravilha. Vera, eu acredito sim que muitas doenças têm muito a ver com o emocional. E tem, viu, Vera? Tem muito, muito. A, a nossa mente, ela é incrível. Ela é tão perfeita que ela pode nos curar, mas ela pode nos adoecer também. E eu estou estudando, estou fazendo uma formação de neurociência, e é incrível, viu? O quanto a gente aprende, o quanto a nossa mente, ela realmente ela pode adoecer o nosso corpo. E independente aqui falando, independente de religião, de qualquer coisa, tá? Mas eu acredito que tem a gente precisa ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio, tá? Esse equilíbrio vem de quê? Do espiritual, independente da religião, tá? Cada um com as suas crenças, vem do espiritual, entra no emocional e o físico. Quando tudo está alinhado, as coisas fluem muito melhor. Eu vou trazer exemplos para vocês agora de como esse ciclo que eu expliquei, pensamentos que geram sentimentos, que geram comportamentos e implicam nos nossos resultados da nossa vida. Vou trazer exemplos para vocês como esse ciclo se aplica na vida real. Vamos olhar mais de perto como isso acontece na vida de duas crianças. A criança 1 cresceu ouvindo dos seus pais que você é amado do jeito que você é. Não precisa fazer nada para provar seu valor. Essa criança, ela cresce com a crença de que ela é amada incondicionalmente. Quando ela erra, ela sabe que o erro faz parte do aprendizado. Na vida adulta, ela se torna mais confiante, aceita os próprios erros, busca relações profundas e autênticas. Ela não sente a necessidade de agradar a todos, pois já sabe que ela é suficiente. Já a segunda criança cresceu com os pais que nunca validaram ela. Ouviu frases como você só faz besteira ou engole o choro. Essa criança ela cresceu com a crença de que não é boa o suficiente e que precisa ser perfeita para ser amada. Se ela não for perfeita, ela não vai ter o amor das pessoas. Gente, isso é mais comum do que vocês imaginam. Eu trato isso todos os dias. E eu digo para vocês assim, ó, 80% de situações que acontecem vêm de situações de quando criança. E nem sempre é culpa dos pais. E isso é importante, é a maneira como a criança interpreta as coisas. Depois eu vou contar uma história para vocês de uma cliente minha aqui. Sem citar nomes, é claro. De uma situação que aconteceu com uma cliente, só para vocês entender o quanto isso é profundo.
a interpretação das situações. Então, na vida adulta, essa criança que vivia ouvindo que ela só fazia besteira ou engole o choro, na vida adulta ela se torna perfeccionista e medrosa de errar. Ela evita desafios e, em muitos casos, ela acaba se sabotando, achando que jamais será boa o suficiente para os outros. E aí o que que acontece? Muitas vezes ela precisa fazer algo, ela procrastina, porque ela se sente o quê? Insegura. E ela vai procrastinando, porque ela se sente insegura, vai sempre deixando as coisas para depois. Falando em procrastinação, eu acho que tem uma pessoa aqui, se quiser depois falar sobre isso aqui, se quiser abrir o microfone depois e falar sobre isso, é bem importante, tem uma história bem bacana aqui. E o que que acontece? A pessoa procrastina porque se sente insegura, que não é suficiente para fazer aquilo ali. E isso começa a gerar o quê? Ansiedade. Essa, por quê? Porque ela tem que fazer, mas ela vai adiando. Isso vai gerando uma carga emocional, um estresse muito grande. E vai gerando uma ansiedade, que gera mais procrastinação, e é um ciclo. Mais procrastinação, mais insegurança, medo e ansiedade. Isso é um ciclo. Uma coisa vai levando a outra. E agora eu pergunto para vocês: o que que você acredita sobre você mesmo hoje, que pode ter vindo lá da ausência de algo na infância de vocês? E quando eu falo isso, é sem julgar os pais, porque muitas vezes os pais deram simplesmente aquilo que eles receberam. E a criança assimilou, ela entendeu aquilo de uma forma também. Então, o que que vocês aí acreditam sobre você mesmo, sobre vocês mesmos, hoje, que pode ter um vínculo lá na ausência de algo da infância? Será a falta da validação te faz sentir que não é bom o bastante? O medo da rejeição que você sente? Será que está ligado à falta de amor emocional lá dos pais? Você tem se cobrado tanto a ponto de evitar erros, achando que nunca vai ser aceito se não for perfeito? Essas são perguntas poderosas para você refletir, porque a chave para mudar esse ciclo começa no momento em que você reconhece os impactos que esses padrões tiveram na sua vida. Primeiro ponto para mudar qualquer situação na vida da gente é reconhecer aonde que está a raiz do problema. Aonde que começou? Deixa eu ver aqui. Para mim, o que é forte é a validação, o medo e a insegurança. Falou a Cida aqui, perfeito, Cida. Isso, muitas vezes na vida adulta, a gente tem essa situação da validação, do medo, da insegurança, e, e a gente não sabe por quê. Por que que eu sou assim? Por que que eu me sinto assim? Conscientemente, a gente está ciente daquilo que está acontecendo, mas inconsciente é o que está controlando, é o que está gerando aquilo. São situações, são gatilhos, né, que estão lá dentro. E o nosso inconsciente, ele comanda 90% de tudo que a gente faz. O consciente, esse que quer fazer, quer tomar as atitudes, é 10%. Eu quero fazer, mas é o inconsciente que manda. É ele que dá. Sabe quando a gente escuta aquela vozinha lá no fundo? Deixa para depois. Pô, tu não é capaz, não vai conseguir, não vai dar certo. Essa vozinha é o inconsciente. Por quê? Porque ele está programado para isso.
Eu tenho medo de tudo, falou a Cláudia. E esses medos, eles acabam nos paralisando, muito. Agora que vocês entendem que como que esses pensamentos podem transformar em sentimentos, comportamentos e resultados, vocês têm o poder de interromper esse ciclo, começar uma nova história para vocês mesmos, a partir de agora. E é isso que nós vamos falar agora. Como ressignificar essa história e transformar o impacto da ausência parental em um trampolim para a mudança e para o crescimento. Mas, sem identificar, primeiro, ter essa consciência, a gente não consegue avançar. Agora nós chegamos ao ponto mais importante da nossa mentoria. Tomar consciência, né? Vocês já entenderam os impactos da ausência parental e como isso moldou a sua identidade ao longo, né, da vida até chegar ao aqui e agora. Mas agora é hora de olhar para quê? Para o futuro. E a boa notícia é que você não precisa continuar preso nesses padrões. Caso algum de vocês que está acompanhando a mentoria esteja preso num desses padrões. A transformação ela é possível e ela começa com cada um de vocês. E eu posso dizer para vocês assim, ó, eu mudei muita coisa na minha vida quando eu comecei a estudar o que eu faço hoje e aplicar. Muita, muita, muita coisa. 100%? Não, não existe 100%. A gente, como tudo na vida, a gente está sempre melhorando, a gente está sempre crescendo, sempre se desenvolvendo. Tudo na vida a gente continua aprendendo. Se eu trabalhar se eu trabalhar no banco, se eu for professor, se eu for qualquer situação que eu fizer, eu vou estar sempre procurando aprender. A gente nunca sabe tudo. A transformação ela é possível e ela começa com cada um de nós. Para romper esse ciclo, existe 4 passos fundamentais. Para romper esse ciclo, esse medo, dessa insegurança, desse perfeccionismo, dessa falta de validação, que pode ajudar cada um de vocês a transformar e reconstruir. Então é isso que nós vamos explorar agora, com mais profundidade. E o primeiro desses 4 é tomar consciência. Ter essa consciência. O primeiro passo é perceber que os padrões que você repete hoje podem vir lá da sua infância. Não é sobre o que aconteceu com você, mas como isso foi internalizado e como molda a sua vida até hoje. Como assim? Olha só, eu vou citar um exemplo bem simples. Nem tudo que a gente vê, ouve ou sente é o que a gente interpreta. Uma cena, uma situação, pode ser que eu enxergue de uma forma, eu veja, eu entenda de uma forma, eu vou interpretar aquilo de uma forma. Pode ser que cada um de vocês vão interpretar de outra forma. Tudo que a gente vê, ouve, sente, pelos nossos sentidos, isso vem para onde? Eu vejo alguma coisa, isso vem para o meu cérebro. Lá do meu cérebro, isso passa pelos filtros de percepção. E eu interpreto da minha maneira. E nem sempre a forma como eu interpreto é o que realmente aconteceu. Mas eu internalizo aquilo. E a conscientização, ela é a chave para qualquer mudança. Quando você reconhece que certas emoções e comportamentos têm raízes no passado, você começa a perceber que você não precisa mais ser refém desses padrões que são lá do passado. E uma pergunta para fazer essa reflexão.
O que você repete na sua vida hoje que vem da ausência emocional ou física dos seus pais? O que você repete na sua vida hoje? Que vem lá da ausência emocional ou física dos seus pais? Claro que aqui a gente está abordando um tema um pouco mais rápido. Mas talvez se vocês rever a mentoria de novo, vocês aplicar cada situação, cada reflexão, e vocês começar a pensar, a buscar, vocês vão ter as respostas que vocês precisam. Quais comportamentos, medos ou crenças você tem que pode estar limitando o seu potencial agora? Então, esses são pontos importantes que você precisa entender, que você precisa avaliar para que você consiga o quê? Ressignificar, que é o próximo passo. Primeiro, tomar consciência das situações. Segundo, ressignificar. Agora é a hora de ressignificar. Isso significa compreender que a ausência dos pais não define o valor de ninguém, não define o seu valor. É fácil olhar para o passado e se sentir insuficiente. Mas a verdade é que você tem um valor essencial, independente das experiências que você teve. Lógico que a criança internalizou aquela situação. O que aconteceu no passado não diz quem você é hoje. Só que você carrega isso com você. A ausência ela pode te ensinar que você não era bom o suficiente, mas você é mais do que essas lições. Ressignificar é o quê? É liberar o peso dessas crenças limitantes e entender que você não é uma vítima, mas alguém capaz de criar a própria história. E a nossa história a gente pode ir reescrevendo ela. Muitas coisas a gente pode ir mudando quando a gente toma consciência e eu tenho dois caminhos, para cá ou para cá, qual é que eu vou seguir? Eu vou continuar ou eu vou buscar crescer e mudar? Uma pergunta para vocês refletirem. Como você pode começar a ver seu valor de uma forma independente das ausências emocionais que viveu? Que você pode começar a ver o seu valor? Talvez tantas situações aconteceu na sua vida lá, mas hoje você é quem você é e chegou onde você chegou sem interferência dessas situações. Ou mesmo com a interferência dessas situações, você conseguiu, você alcançou objetivos. Lógico que se você consegue se libertar, isso traz uma liberdade gigante na sua vida e tenho certeza que você vai conseguir dar passos que você talvez não conseguiria enxergar. Porque quando eu costumo dizer que quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve. E aí é onde a gente se perde. Quando qualquer caminho serve, eu não sei para onde eu quero ir. E o terceiro, re, reparentalizar-se. Esse é um dos passos mais poderosos. Reparentalizar-se significa se tornar o pai ou a mãe que você não teve. Seus pais não estavam disponíveis emocionalmente para te dar amor, apoio e a validação que você precisava. Agora é a sua vez de fazer isso por você mesmo. Você pode dar a si mesmo coisas que sentiu falta, como amor incondicional, aceitação e segurança. Ser o cuidador da sua própria criança interior, oferecendo a ela o quê? Carinho, validação que ela precisa
que ela precisava lá no passado. Um exemplo prático de parentalização. Imagine que se você pudesse voltar ao tempo e encontrar a sua versão criança, o que que você diria para ela? Pense aí. Se vocês pudessem voltar lá quando criança e encontrar vocês criança, Adriana, o André, a Cida, a Cláudia, Eli, Neuza, Vera, se vocês pudessem voltar lá, o que que vocês diriam para sua criança? O que vocês diriam para ela? O que você faria para mostrar a ela que ela é importante, que ela é amada e que ela é digna? Vamos fazer um exercício bem rápido junto, muito rápido, só para vocês pensar um pouquinho. Puxa o ar bem fundo aí. Solta o ar. Mais uma vez. Toma uma respiração bem profunda. Feche os olhos. Solta o ar lentamente. Isso. Agora imagine a sua criança interior aí na sua frente. Cada um de vocês, imagine vocês, lá quando criança, muito pequeno, na frente de você aí. Imagine a sua criança na sua frente. E diga para ela tudo o que você gostaria de ter ouvido lá na sua infância. O que que você gostaria de ter ouvido, talvez da sua mãe, talvez do seu pai, talvez dos seus irmãos, de pessoas que eram importantes para você? O que você gostaria de ter ouvido? Fala, fala para você. Fala para sua criança tudo o que você gostaria de ter ouvido e que você não ouviu. Talvez que você é forte, talvez que você é suficiente, que você é capaz, que você é amado, que você é muito importante. Fale tudo o que você gostaria de ter ouvido que você não ouviu. Essas palavras, essas promessas de cuidado, são o que você precisa ouvir de si mesmo agora. Isso é a base da mudança. E é aqui que a transformação começa, de olhos abertos. Esse exercício vocês podem fazer todos os dias. Todos os dias vocês podem fazer esse exercício. E eu tenho certeza que vocês vão começar a mudar muita coisa dentro de vocês. Deixa eu ver o que que a Vera colocou aqui. Eu gostaria de ter ouvido que não precisava ser perfeita, que seria amada, acolhida, com meus defeitos e qualidades. Vera, e quando a gente para porque o perfeccionismo em todos os sentidos da vida é o que gera ansiedade, exatamente. Mas isso é possível mudar, viu? Isso tudo é possível mudar. Porque realmente o perfeccionismo, e eu digo para você assim, ó, eu por muito tempo em várias coisas eu fui perfeccionista também. Várias e várias vezes eu fui perfeccionista e com isso fazia com que eu deixava as coisas para depois. Ó, eu digo para vocês assim, ó, eu tenho aqui, eu comecei a escrever vários e vários e-books, comecei a criar vários e vários produtos meus aqui. E tá tudo guardado. E eu nunca terminei. Até o dia que eu coloquei que chega, que agora tudo que eu for fazer, eu vou até o final. E eu comecei a mudar isso. Agora, eu tenho e-books,
eu tenho áudios hipnóticos, eu tenho mentorias. Vou fazer o lançamento em breve de um curso que eu estou criando para ajudar pessoas com ansiedade, justamente para pessoas que não têm condições financeiras de pagar um profissional para fazer um processo de terapia. Então, eu vou estar criando esse curso, em breve vai ter o lançamento. Então, eu coloquei o quê? A partir de agora, eu vou ir até o final das coisas. Só que não é difícil, não é fácil mudar isso. Porque o perfeccionismo, ele nos prende e nos coloca num ciclo de quê? Perfeccionista não quer errar, sente insegurança e por isso procrastina. A procrastinação, a pessoa vê que não sai do lugar, está patinando, e acontece o quê? Vem a ansiedade. E é um ciclo que vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. Deixa eu ver aqui. Ó, Cláudia, eu precisava ter ouvido Eu Te Amo. Exatamente, Cláudia. E tu pode, Cláudia, tu pode ter olhar no um exercício bem simples, tá? Todos os dias, quando tu acordar, vai na frente do espelho, coloca a mão no teu peito, começa a fazer carinho te olhando no espelho e sorrindo. E conta mentalmente até 30 segundos, no mínimo 30 segundos. Todos os dias. Começa a fazer isso daqui para frente. E falando palavras que tu gostaria de ouvir. Começa a fazer isso, tu vai ver que muita coisa vai mudar na tua vida. Eu sei que de repente alguém pode achar que é bobagem, é frescura. Faça. Tem muita coisa aqui que eu também achava que era bobagem, que era frescura. Depois que eu comecei a fazer, mudou muita coisa. E eu tenho ajudado muitas pessoas fazendo essas coisas simples, mas da forma certa. A nossa mente, o nosso inconsciente, ele só quer o nosso bem, só que o nosso inconsciente ele não sabe o que que é certo e o que que é errado. Só que conforme as coisas se tornam repetitivas na nossa vida, o nosso inconsciente entende que aquilo é bom para nós. E aí o que que faz? No nosso cérebro nós temos bilhões de neurônios. Esses neurônios, digamos que se aproximam um do outro, como se fosse dois cabos de luz, causando um curto-circuito. Esse curto-circuito é uma sinapse neural. Essa sinapse neural abre um novo caminho neural e cria um novo programa mental e a gente passa a ter aquilo fazendo parte da nossa vida. Então, situações que a gente começa a repetir e fazer com vontade, a nossa mente começa a entender que aquilo é bom para nós. Um exemplo, tu acordou pela manhã, mas a tua vontade é chorar, tá triste, mas vai na frente do espelho, coloca a mão no peito, começa a sorrir, as lágrimas correm, mas tu está sorrindo. O teu inconsciente, ele não vai saber se tu tá chorando de alegria ou de tristeza. Se tu tá rindo e chorando, ele vai entender que é de felicidade. Automaticamente começa a mudar esse padrão de sofrimento, de dor, de tristeza, de não se sentir amado. Então, começa a fazer esse exercício todos os dias para te ver que muita coisa vai mudar na tua vida. Eli, eu queria muito ter escutado Você é Forte e aceitado como você é. Eli, você é forte. Você está aqui. Você pode tudo o que você quiser. Você só precisa acreditar mais em você. Talvez repetir palavras de empoderamento todos os dias, pela manhã quando você acorda, durante o dia, ou quando você se sentir para baixo, que você não é capaz, que você se acha fraca, começa a usar essas palavras de incentivo, que você vai ver que vai mudar completamente. Vera, fui assim no trabalho, fui assim nos relacionamentos e continuo assim. Não me dou o direito de fazer menos. Sempre vou até ou além dos meus limites. Vera, isso em alguns momentos é bom, né? Em alguns momentos
Nem tanto, né? Mas o perfeccionismo, a gente tem que tomar cuidado, porque senão ele acaba nos prejudicando bastante, viu? Evaneide Silva, boa noite. Deixa gravado, por favor. Eu não consegui acompanhar do começo. Deixa gravado para a gente ver. Sim, vou deixar gravado. Estou gravando, sim. Talvez amanhã ou mais tardar, depois da manhã, eu já disponibilizo no grupo para vocês, para quem quiser assistir. Ele, sim, sempre fui assim, nunca e nunca fui a lugar nenhum. Pois essa é a hora de começar a mudar e ir ao lugar que tu quiser ir. Porque tudo que tu precisa está dentro de ti, ali. Tudo que a gente precisa está dentro da gente. Só que às vezes a gente precisa mudar alguns padrões, precisa trabalhar algumas coisas que estão a nível inconsciente, estão nos prendendo, estão nos fazendo, não nos deixando crescer. A tua força, ela é maior do que tu pode imaginar. Só que para isso tu precisa o quê? Acreditar. E para isso, para te acreditar nisso, o que tu precisa fazer também? Situações que tu conseguir vencer por pequenas coisas que tu fez e tu viu aquilo como uma conquista, vibra com aquilo. Comemora cada pequena conquista que tu teve. Por menor que seja, por mais insignificante que seja, mas é uma conquista tua. Então, comemorar isso também faz com que a nossa mente, ela queira mais aquilo que é bom. Imagina tu consegue fazer algo hoje que tu te sentia com medo, insegura, e aí tu comemora com aquilo ali. Comemora, vibra mesmo, grita, ri, pula, faz qualquer coisa. A tua mente vai ver o quanto aquilo é bom e vai começar a mudar aquilo. Mas precisa fazer. Ó, por que que muitas coisas não dão certo? Porque a gente faz uma, duas vezes, não acontece nada, a gente desiste. Desistir é mais fácil. E aí a gente nunca chega onde a gente quer. Acredita em ti que tu vai chegar onde tu quer. Mas precisa mudar algumas coisas. Palavras de empoderamento, atos de amor, de autocuidado para ti te sentir bem contigo mesmo. Isso faz uma diferença gigante. Vamos seguir aqui, pessoal. Vocês devem estar cansados já. A gente está quase terminando, tá? E o último aqui, ó, criar novas crenças. O último passo é criar essas novas crenças. Como? Substituindo os pensamentos negativos que você tem sobre você mesmo por crenças que te fortaleçam. Você não é mais a criança que precisava se esconder lá no passado para se proteger. Vocês hoje são adultos e fortes, são capazes de criar novos modelos de pensamentos, que é o que eu estava falando agora, dando exemplos agora. Agora é hora de começar a mudar a sua mente. Ao longo do tempo, você pode ir substituindo as crenças limitantes por pensamentos que afirmam: eu não sou o suficiente. Quando você pensar nisso, vir esse pensamento, muda automaticamente. Eu sou o suficiente. Se veio eu não sou o suficiente uma vez, repete 3 vezes que você é suficiente. Eu não sou digno de amor, eu não mereço amor. Muda isso. Eu sou digno de amor, eu mereço amor. Repete algumas vezes isso. Mas não é uma vez só, é fazer isso. É a repetição. Nós temos duas formas de aprender na nossa vida, só existe duas formas de aprender: repetição ou forte impacto emocional. Tudo na nossa vida que a gente faz repetidamente, a gente aprende. Na escola, faculdade, num curso, no dia a dia, na rotina de casa, num trabalho novo, a gente muitas vezes não sabe, mas a repetição que a gente vai fazendo aquilo, a gente se torna perito naquilo. Então, é uma forma que a gente tem de aprender, repetição. E a segunda é o forte impacto emocional. Como assim, forte impacto emocional? Estou indo numa rua escura e eu estou indo bem tranquilo. Vem dois de moto e me assaltam.
automaticamente, o que que eu vou aprender com aquilo? Eu vou aprender que eu tenho que tomar cuidado andando novamente numa rua escura. Eu nunca mais vou esquecer daquilo. Sempre que eu for sair, eu vou me proteger, eu vou ter mais cuidado. Então, são duas formas de aprender: forte impacto emocional e a repetição. Então, essa repetição dessas frases de mudança vão fazer toda a diferença. Eu mereço ter sucesso, eu mereço ser feliz. Essas novas crenças, elas não serão apenas afirmativas, mas na realidade você vai o quê? Criar a sua vida, à medida em que você age com base nelas. Você precisa agir com base nelas. Eu mereço amor, eu mereço ser feliz. E começar a buscar coisas para você fazer, para você realizar as coisas. Às vezes a gente fica paralisado com medo de não fazer, porque talvez não vai ficar bom, talvez vão falar de mim, talvez não vão gostar, vão me criticar. E a gente fica paralisado. Então a gente precisa começar a mudar isso, entrar em ação. E mais uma pergunta para reflexão para vocês. Quais crenças limitantes você carrega hoje? Quais crenças que vocês carregam aí? Que podem ser substituídas por algo mais empoderador? Vocês carregam alguma crença? Se carregam, pense, o que que eu acredito sobre mim que me deixa paralisado? E substituam essas crenças por crenças que empoderem vocês. Porque a nossa mente ela é tão perfeita que ela nos dá exatamente aquilo que a gente comunica com ela. Tudo que a gente pensa e tudo que a gente fala, a nossa mente nos direciona para aquilo. Mas a gente pode começar a mudar isso também. Então, esse é o primeiro passo para a transformação. A jornada de transformação ela não acontece da noite para o dia. Mas esse é o primeiro passo, reconhecer a dor, reconhecer o problema, acolher a criança interior e dar a ela o que faltou. E à medida em que você caminha nesse processo, você verá que a sua vida ela começa a mudar de dentro para fora. E a nossa mudança ela começa de dentro para fora, sempre. E é o que eu falo para os meus clientes também. Sempre que a gente está trabalhando alguma coisa, a mudança ela vem de dentro. Quando as pessoas que estão ao redor dela começam a falar, ô Eli, ô Cláudia, como tu tá diferente, como ó, tu isso, tu aquilo, aí tu pode perceber que a tua mudança tá gigante. Mas sempre a mudança começa de dentro para fora. A mudança ela é possível, tá? Então você já começou agora aqui nessa mentoria. Agora é hora de quê? Criar a vida que você sempre mereceu. Então, pessoal, agora que vocês aprenderam como a sua história foi moldada, como as nossas crenças aconteceram, como a situação lá com os pais, lá do meio onde a gente vivia, fazem toda a diferença. Agora é hora de fazer mais uma pergunta importante. Você vai continuar carregando essa dor, essas crenças limitantes e essas feridas lá do passado? Ou você vai decidir se libertar? Se libertar delas e dar o primeiro passo para se reconstruir como a pessoa que você nasceu para ser? Esse é o momento decisivo, porque a transformação ela começa com a escolha interna, uma escolha que não deve ser mais prisioneiro do passado, uma escolha de romper os ciclos e escrever uma nova história. Agora a pergunta é: você está pronto para essa jornada? Se você está pronto, saiba que o melhor ainda está por vir. O caminho à frente daqui em diante, ele parece ser desafiador, mas cada passo que você vai dando, você vai se aproximando ainda mais da sua melhor versão, de uma versão mais autêntica de você, mais forte, mais livre, mais confiante. A mudança, a paz interior e a verdadeira transformação
começam quando você decide olhar para si mesmo, com os olhos de compaixão e do amor. Ter compaixão por você mesmo e buscar o seu amor. Eu sei que às vezes é difícil falar para uma pessoa sobre você se ama, fazer ela reconhecer o amor, buscar o amor dela. Mas se eu não sou capaz de me amar, como que eu vou amar alguém? Como que eu vou amar esposa, esposo, filho, filha? Como que eu vou amar alguém se eu não consigo me amar a mim mesmo? Então, agora é o momento de você ser o herói da sua vida. E dúvidas, pessoal? Eu quero saber se vocês têm dúvidas. Eu quero saber se fez sentido para vocês aqui. Eu vou. Se alguém quiser falar alguma coisa, nós estamos encerrando aqui. Caso alguém quiser falar alguma coisa, quiser abrir o microfone. Deixa eu contar uma historinha para vocês, enquanto vocês decidem se vocês querem falar alguma coisa aqui. Mas a história que eu queria contar é de uma cliente que eu atendi. Eu atendi uma cliente logo quando eu estava começando a trabalhar como terapeuta. E essa cliente, ela já tinha lá seus 40 e poucos anos e não dava certo o relacionamento, tá? Ela queria muito casar, queria muito ter filhos, mas não dava certo o relacionamento. Tinha um namorado que estava sempre brigando, sempre. Por quê? Porque ela se tornou uma pessoa que o amor que ela não teve, a rejeição que ela imaginou que ela tinha, fez com que ela se tornasse uma pessoa tóxica. Estava sempre buscando validação e é uma pessoa que estava sempre pegando no pé da outra. Mandando mensagem, se não respondia, era uma loucura. Nós começamos um processo de terapia e chegou um ponto que nós trabalhamos uma regressão com a hipnose. Tá? O que que é regressão? Regressão, hipnose e PNL são ferramentas. Dentro dessas ferramentas tem várias técnicas. E a gente acabou trabalhando uma regressão. E na regressão nós fomos regredindo, regredindo, e nós chegamos nela com um mesinho na barriga da mãe. Foi aonde veio toda a emoção, todos os acontecimentos. E com um mesinho foi quando a mãe soube que estava grávida. E a mãe não queria, tá? A mãe não queria. Por que que a mãe não queria? Na verdade, não é que a mãe não quisesse a filha, mas a mãe não queria aceitar que estava grávida porque era uma família muito pobre, uma família muito humilde, passava muito trabalho, tinha muitas dificuldades, e a mãe pensou que era mais uma criança que viria para passar trabalho. Só que isso foi o que aconteceu. Só que a criança, ela internalizou que a mãe não queria ela, mesmo sem saber que a mãe estava o quê? Estava rejeitando. E essa rejeição fez com que os relacionamentos dela fossem relacionamentos em que ela buscava validação o tempo todo. Quando a gente ressignificou, que ela entendeu, por isso que eu digo, a gente tem que ter a consciência, entender as coisas que aconteceram. Por que que aconteceu daquela forma? Tudo tem um sentido, tudo tem um motivo, nada acontece por acaso. Então, quando ela conseguiu entender aquilo, ela ressignificou aquele sentimento que ela tinha e mudou completamente. O que que acontece? 6 meses depois, ela casou com a pessoa que não dava certo. E no outro dia que nós fizemos a sessão, ela falou com a mãe dela e perguntou para a mãe dela a respeito dessa situação, e realmente tinha acontecido dessa forma. Aí para vocês verem, uma criança, ainda na barriga da mãe, se sentiu rejeitada, na verdade ela não foi rejeitada, mas só a mãe não querer ter ficado grávida, trouxe para ela um sentimento de rejeição. E o quanto isso atrapalhou a vida dela na vida adulta. Então era essa história que eu queria contar para vocês.
Espero que a nossa mentoria tenha trazido insights, tenha trazido situações aonde ajudou de alguma forma. Eu quero fazer um convite para vocês também. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que estão em um grupo que eu criei, aonde eu vou fazer uma masterclass, e eu sei que tem outras pessoas que ainda não estão. Então, quem quiser participar da masterclass é gratuita, tá? A masterclass é o que não te contaram sobre ansiedade, e vai fazer muito sentido quem teve nessa mentoria hoje acompanhar outra. Vocês vão ver muita situação que vai se completar, tá? Vocês que estão nessa, se participar da outra. Quem não pegou essa, tá? Eu vou mandar nos grupos depois para as pessoas poderem ver também. Vai fazer todo sentido. Durante a Masterclass, pessoal, eu vou fazer um lançamento, tá? A Masterclass é gratuita. Eu vou fazer o lançamento de um curso que eu estou lançando. Ninguém é obrigado a comprar, tá? Eu vou fazer uma Masterclass, uma aula, onde eu vou falar o que não conto para vocês sobre a ansiedade. Vai ser bem legal, bem profunda. E depois eu vou fazer o lançamento do meu curso que eu criei por uma condição especial para quem estiver lá. Então, eu convido vocês a participarem, independente de querer o meu curso ou não, mas participarem da aula. E você sabe que quem está nos grupos, todas as mentorias que eu faço são gratuitas e todo mundo pode participar. Tá bom? E vocês podem convidar quem vocês quiserem para participar das mentorias, que nem essa que a gente está fazendo, porque quanto mais pessoas a gente conseguir reunir, conseguir levar o mínimo que seja de conhecimento, já vai fazer a diferença. Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se não, deixa eu ver aqui a Vera. Só agradecer, Silvio, tua abordagem foi clara, proveitosa demais. Gratidão, Vera. Fiquei muito feliz, viu, Vera, saber que você esteve participando conosco aqui hoje, que aceitou o meu convite para entrar no grupo que está aqui hoje. E fica à vontade, viu, para convidar mais pessoas que você queira para participar, porque eu procuro sempre uma ou duas vezes no mês estar trazendo alguma mentoria sobre um assunto que eu levo um debate no grupo. Essa mentoria foi a pedido do pessoal dos grupos, por isso que eu trouxe ela. A próxima, eu acredito que vai ser crenças limitantes, que a gente vai estar fazendo talvez na metade do próximo mês. E, e eu tenho certeza que a de crenças limitantes também vai fazer bastante sentido. Então, continua no grupo, né, para te poder participar das outras e pode convidar quem você quiser. A Neuza falou que quer falar. Eu vou só trocar de microfone aqui, senão eu não consigo te ouvir, Neuza. Eu vou liberar teu microfone agora. Boa Só um pouquinho. noite, Agora sim. Boa noite, Neuza. Tudo bem? tudo bem, Silva? Silva, só queria falar assim que agradecer, né, por esse trabalho seu, porque eu era uma pessoa, tá aqui a Cláudia, que você conhece há muito tempo, né, muitos anos, e eu também. Ela é testemunha disso. Eu era uma pessoa super reservada, eu não gostava nem de fotografia, muito baixa autoestima demais, tá? E hoje, se eu te falar que eu criei um canal, boto minha cara na internet para falar com as pessoas. Depois dessas mentorias, a Cláudia aí me segue lá, sabe? E me acompanha, participa de todas as lives, sabe? Foi assim,
É uma coisa que eu nunca me imaginei estar fazendo aos 63 anos. Tá entendendo? O... Neuza, é o que eu falo, você pode ser o que você quiser ser, desde que você acredite em você. E eu sei que você andou fazendo coisas que você não se permitia fazer, que até você me mandou, você tirou um tempo para passear, foi passear, foi fazer coisas que você não fazia, né? E você me disse que Isso. não conseguia fazer isso, né? E o quanto é importante. E um detalhe, Neuza, você não fez terapia comigo, nada. Você simplesmente começou a participar das mentorias. Sim, A mentoria que eu criei, a Códigos da Transformação, você participou sim. também, né? E a partir daí, só de participar das mentorias que a gente vai fazendo de forma gratuita, né? Trouxe todos esses insights e essas mudanças. Eu fico muito feliz em estar ouvindo você aqui, recebendo esse depoimento seu, viu? Pois é, eu aconselho todas as pessoas sempre, lá no grupo mesmo, quando você colocou, eu coloquei, sempre eu falo para as pessoas, participe, convidei hoje uma pessoa que sempre está lá no grupo reclamando, né? Fui atrás dele, liguei, chamei, eu não consigo entrar, que não sei o quê, sabe? A gente tem que querer, né? Com certeza. Eu, em viagem, eu contando assim, do que aconteceu comigo, né? Aí tem pessoas já te acompanhando no YouTube lá, pessoas que me conhecem, te acompanhando no YouTube, assistindo seus vídeos, assistindo seus vídeos, sabe? Então, assim, eu sou um testemunho ambulante de que a terapia dá certo, né? A Tá mentoria tá certo. dando certo. Que legal, Eu só Neuza. queria, porque, assim, a Cláudia, aí não sei se ela vai querer falar, mas se ela me acompanha lá, tá sempre junto. Às vezes a gente faz live de incentivo, de brincadeira, sabe? Para incentivar as pessoas a mudar de vida, tá entendendo? E eu só tenho que agradecer. Isso é muito bom, isso é muito importante. Fico feliz pelo teu depoimento aí e que tu siga, né, cada vez te desenvolvendo mais, crescendo mais, acreditando em ti. Depois me manda lá teu canal lá também, que eu quero estar vendo, quero te seguir lá também, tá bom? Ai, que bom. Ia ser ótimo se eu até ia te convidar, porque uma hora que você puder, né? Falar do seu grupo lá, do seu trabalho. Você tem canal no Kawaii? Tenho o Kawaii, tenho tudo que você Tem? imaginar. Não, eu não sou É. tão ativo nesses canais aí, mas sou mais ativo no Facebook, no Instagram, mas eu tenho Uhum. também. Ah, pois é, eu tô lá no Kawaii fazendo live. Olha só, depois a gente conversa sobre isso e marca alguma E coisa. eu e a Cláudia tá sempre. Aí, se a gente marcar, aí eu faço a live justamente para falar, ó, tal dia, né? Vai ter. Obrigada, Vera, Denise. É muito bom mesmo, porque eu nunca me imaginei fazendo o que eu estou fazendo agora. Nunca mesmo, sabe? Eu- não, eu vi as pessoas falando assim, meu Deus do céu. Eu fui convidada a um canal no YouTube. Aí eu falei, não, não tem coragem não, Deus me livre. E eu fazia. Aí foi para brincadeira esse canal no Kawaii, sabe? Foi para brincadeira. Eu comecei a postar vídeo, eu nem sabia que eu tinha canal no Kawaii. Comecei a postar vídeo, veio o convite de fazer live, veio o convite de fazer exerciada. Hoje eu tô com dois canal lá, você vê, de agosto para cá, dois canal, um de suporte e o oficial, sabe? Não tem tantos seguidores ainda, sabe? Mas é o começo, Mas tudo é o começo. é o começo, de agosto para cá, eu tô com dois canal.
Que um de legal. suporte e um oficial. Olha só que a Vera comentou aqui, ó, que bacana, Neuza, adorei seu testemunho, parabéns. Parabéns, Neuza, fico feliz, viu, Obrigada. pelo teu desenvolvimento aí, pela transformação, e acredita em ti, e só depois que tu te tornar lá celebridade, né, não deixa de participar das mentorias, viu? Mas de jeito nenhum. Olha aí a Cláudia comentando minha velhinha, que ela sempre me chamou de minha velhinha. Ah, maravilha. Pessoal, Ah, gratidão, Neuza. Quero obrigada, agradecer a Silvio. todos vocês. Gratidão pela presença de vocês. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Espero que a mentoria tenha ajudado vocês, tá bom? Uma ótima noite a todos e nos vemos na próxima. Tchau, tchau, pessoal.